Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado aí nas mídias em que o MAP participa, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vocês podem acessar a hora que quiserem, a maior parte das pessoas vê depois que vai ao ar, né? Então é um prazer muito grande. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre expansão de consciência. No programa passado nós falamos das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, nós comentamos sobre a dimensão espiritual de Jesus, sobre aquela condição de nós precisarmos tirar dentro de nós as trevas que embotam essa luz divina que trazemos dentro de nós para fazermos brilhar a nossa luz. E isso está também associado a um maior entendimento, um crescimento da nossa mente, o entendimento da vida, do universo. Gente, o seguinte, coloquem na mente que nós percebemos apenas uma pequena fração de tudo que existe. A nossa inteligência ela ainda vai se desenvolver muito, é muito embrionária. Fazendo assim uma analogia, imagine pegar um índio que vive ainda longe da civilização, que nunca viu o homem da cidade. Imagine tirar esse índio da sua aldeia e de repente colocar na Avenida Paulista, ou na Avenida Rio Branco no Rio, ou lá na Quinta Avenida em Nova York. Ele não vai entender nada. Ele vai ver as pessoas passando, aquele chão asfaltado, os prédios enormes, automóveis, aquele ruído, aviões. Ele vai enlouquecer, aquilo não está na mente dele. É uma condição totalmente diferente daquela vida na floresta, com os vegetais, os animais. Ele simplesmente não vai entender nada. É capaz até do cérebro dele não processar as imagens daquilo que ele está vendo, de tão diferente que é do mundo dele. Da mesma forma, talvez, se nós formos colocados numa condição de vida superior, a gente sequer vai entender o que é aquilo lá, que condição de vida é aquela. Nós temos muito o que desenvolver na nossa mente, mas no estágio evolutivo em que nós estamos, precisamos começar a treinar a nossa mente, numa conexão com o alto, entendermos que nós estamos imersos no universo, que é criação mental, tudo é criação mental, que existe uma inteligência que permeia a vida em todo o universo, em todas as dimensões. Então, eu faço o convite para vocês liberarem um pouco a mente de vocês, para perceberem a vida além da matéria, em outras dimensões, outras realidades, universos paralelos. Nós precisamos ampliar o nosso sentimento sobre Deus. Deus não é uma pessoa. Quando a gente fala de Deus, nós não estamos falando de religião, né? Pode ser uma coisa antagônica, como assim? Deus é uma realidade. Deus é uma inteligência, é algo que nós não compreendemos, mas nós percebemos a existência de Deus pelas causas, por aquilo que acontece ao nosso redor. Tudo tem uma sincronicidade, uma perfeição, o universo é perfeito. A vida na Terra, a própria vida, não surgiu de forma aleatória. Enfim, tudo é matemática, tudo é muito científico e tudo tem muito amor, algo por trás disso. E lembrando de Jesus, quando ele pede para que nós façamos brilhar a nossa luz, é para nós tirarmos as trevas que nos separam dessa condição superior, de uma mente que precisa sair do terra a terra, precisa se libertar da matéria. Porque a nossa vida da matéria é durante um tempo. Nós ainda teremos muitas encarnações na matéria, não só nessa matéria mais densa, mas numa outra matéria mais sutil. Mas nesse processo, a nossa mente vai se liberando da matéria, até que a gente não precise mais da matéria para a nossa manifestação.
A nossa mente terá se expandido, crescido a um ponto de vivenciar uma nova realidade, uma outra condição. É importante um conceito do fluido cósmico universal. Seria a origem de tudo, a matéria, a energia, matéria e energia na sua forma mais pura. Eu vou ler aqui dessa obra magnífica, Evolução em Dois Mundos, é o primeiro capítulo. Eu vou traduzindo aqui, porque o linguajar muitas vezes é um pouco complexo. O capítulo é o fluido cósmico, plasma divino. Então vejam bem o linguajar de André Luiz. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico, que ele diz ao hausto do divino, do Criador. É como se nós fôssemos partes desses tentáculos ou desses neurônios, dessa inteligência suprema. Deus está em tudo e está dentro de nós. E ele vai falar da cocriação em plano maior. O que significa isso? Os espíritos, as mentes, as consciências já desenvolvidas, manipulando esse fluido cósmico para criar mundos, criar vida. São os co-criadores em escala maior. Nós somos também, mas em escala menor. Então, André Luiz vai dizer, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. E esse assunto segue. Você vê que é um linguajar mais rebuscado, mas o que diz André Luiz aqui, desse hálito, dessa coisa que vem de Deus, desse fluido cósmico, as inteligências superiores, e aí vamos pensar em Jesus como sendo um desses, plasma os mundos, proporciona as condições para a vinda do Espírito, para os filhos de Deus. Ele vai dizer no final que só Deus é o Criador de toda a eternidade. Mas Deus, vamos entender isso, atua nas criaturas, através das criaturas. Deus não cria e exclui seus filhos, não. Ele faz com que ele prepara seus filhos para serem co-criadores e, em comunhão com ele, participarem da obra da criação. É para isso que vocês estão sendo treinados. Esse é o projeto de Deus para vocês, se tornarem co-criadores em escala maior. Para isso, gente, é preciso estudar, compreender as leis, é preciso se esforçar, porque nessa condição nós precisamos ter uma capacidade, uma força mental, precisamos ter um nível de amor que nós não compreendemos hoje. Esses espíritos que vivem nessa condição de co-criadores é aquela condição que eu acabei de falar, foge à nossa compreensão. Nós não estamos ainda preparados para entendermos que dimensão é essa de espíritos que estão em comunhão com Deus no processo de criação do universo, dos universos. Mas nós vamos chegar lá.
Os mundos são, então, habitados por espíritos em diferentes faixas evolutivas, conforme a sua evolução mental e moral, e também conforme o seu nível de conhecimento. Einstein deixou uma frase que eu anotei aqui: tudo aquilo que o homem ignora, disse Einstein, não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. É isso daí. O universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Então, aquele espírito embrionário que está começando a entender as leis que regem a vida, ele tem um raciocínio, uma percepção embrionária. Então, ele vê isso aqui de um todo gigantesco. Nós já ampliamos nosso entendimento, mas ainda falta muito. Nós ainda estamos tentando entender essa matéria aqui. A humanidade ainda precisa se desenvolver na espiritualização. Então, mundos são criados, galáxias inteiras, universos são criados. E espíritos, inteligências superiores participam desse processo. Essa profundidade da frase de Einstein a gente só pode aproveitar para idealizar o universo e a vida, né, de uma maneira mais ampla, porque a pequenez do nosso raciocínio limita esse entendimento. E Einstein, um espírito que veio, um missionário no campo do conhecimento, nos faz levar o raciocínio para uma outra esfera. Einstein deixou coisas, conceitos do tecido espaço-tempo, relatividade das coisas. É uma mente que está além da nossa, né? Então, a Terra, a própria Terra, possui as suas esferas, cada uma com um espírito mais evoluído do que os outros. Nós já vimos isso, aquela figura das esferas espirituais da Terra. E cada ser que habita cada uma das suas esferas tem a percepção da vida no tamanho do seu saber e da sua condição moral. E cada um tem uma capacidade limitada à sua capacidade mental. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, também é expandir a capacidade mental, que vem como? Através do exercício, da leitura, do estudo, da reflexão e dos desafios que nos fazem desenvolver a inteligência. Numa fase embrionária, nós temos tendência à preguiça. Por isso a gente precisa da dificuldade. Por isso a gente precisa da dor. Porque a necessidade de superar aquela dor, aquela dificuldade, nos faz desenvolver o raciocínio. Daí os homens desenvolveram as ferramentas, veio a tecnologia, e durante muito tempo nós ficamos muito escravos da nossa ignorância. Surgiu algo completamente diferente do que existia, um mundo novo com a informática, com a inteligência artificial que agora está se desenvolvendo. No que é que isso vai dar? A gente ainda não sabe, né? Então, o Espiritismo diz o seguinte, que a mente plasma tudo no mundo espiritual. E, na verdade, tudo que existe no mundo físico vem da mente. Só que, para construir uma mesa como essa, ou um computador, a gente precisa de ferramentas, de máquinas. Mas antes está na nossa mente, nós idealizamos. Ao contrário daquele índio que vivia lá isolado e que nunca teve contato com a civilização, nós temos esse contato, a nossa mente já se desenvolveu. Então, pessoas criam aparelhos como o computador, um microchip, usam as leis da ciência, das leis naturais, e fazem com que tudo que está ao nosso redor funcione através do seu conhecimento. Assim, nós temos que fazer para atingir mundos superiores. Então, na vida espiritual, a mente plasma. E a física quântica vem nos falar, então, de que o observador interfere no fenômeno. Nós não somos passivos. Tudo que nós pensamos tem um efeito no universo, no mundo que nos rodeia. E se na vida espiritual as coisas são plasmadas pelo pensamento,
que acontece se você tem um pensamento baixo, desequilibrado? Você não vai plasmar coisas boas em torno de si. Isso, a umbral, já falamos sobre isso antes. Então é preciso que a gente use o poder do pensamento a nosso favor. Então, expansão de consciência é aprender também a começar a dominar a mente. Daí a meditação tem um papel importante como um princípio de uso da mente, focando. A gente precisa focar em objetivos. Nós somos, além de preguiçosos, muito dispersivos ao focar em objetivo. A gente precisa aprender a se concentrar. Então, o espírito superior, nas suas construções lá na vida espiritual, ele foca, ele usa o seu poder mental, a sua vontade, ele idealiza e ele plasma, sem precisar de ferramentas, usando o seu conhecimento e a sua força mental. Nós temos que atingir esse nível. Nós estamos numa fase inicial. Existe um cientista japonês, eu comentei no programa passado que às vezes a gente repete os vídeos, não só porque tem pessoas que assistem pela primeira vez, por mais que a gente repita, é porque também repetindo, falando numa segunda, numa terceira vez do mesmo assunto, a gente aborda esse assunto sob uma ótica diferente. E a pessoa que está assistindo, aí vocês, vão também percebendo coisas que antes não perceberam. Então, veja bem, um cientista japonês, eu vou passar um vídeo sobre isso, bem conhecido, ele descobriu o seguinte, ele demonstrou na prática como nossos pensamentos, nossos sentimentos afetam até a água. Como é que ele fez isso? Pegou a água, uma água de uma represa, uma água qualquer, e, por exemplo, submeteu a situações diferentes, situações de ódio, situações de amor, a uma prece, e ele, ao congelar a água e colocar no microscópio eletrônico, vocês devem saber que a água congelada forma cristais. Ele percebia uma diferença entre os cristais. Tudo ligado ao ódio, a coisas negativas, dava um cristal deformado. Tudo ligado ao bem, ao amor, à gratidão, dava um cristal muito bem formado. Então ele demonstrou na prática essa questão da ação do nosso pensamento já nessa matéria grosseira. E aí fica uma reflexão. Se o nosso pensamento muda as estruturas da água, nosso corpo é 70% água, nosso pensamento é capaz de nos adoecer, é capaz de nos curar? Claro que sim. E aí, assistindo esse vídeo, vocês vão perceber também o princípio da água fluidificada pelos espíritos que focam ali sua atenção, colocam energias que a gente não entende, e do próprio encarnado no seu magnetismo, dando, vamos dizer assim, entre aspas, um passe na água, como que ali algo benéfico fica. Então, antes de continuar, assistam esse vídeo que eu já passei outras vezes, a mensagem da água, do professor Emoto, de 5 minutinhos, e a gente volta já já para comentar. Hice un experimento con dos palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en una botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día reposando
diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual. Portanto, pessoal, esse vídeo, a mensagem da água, mostra de forma prática, esse professor Emoto é um físico, de forma prática, como o nosso pensamento tem força. Mesmo inconscientemente, nós mudamos as estruturas ao nosso redor, principalmente essas estruturas mais sutis, o nosso próprio corpo espiritual, ele sofre modificações e transformações pelo nosso pensamento. Então, a consciência, que somos nós, precisa aprender a domar os seus pensamentos, seus sentimentos, precisa começar a pensar num tipo de vida onde a nossa felicidade depende do nosso controle, nosso equilíbrio mental. Nós temos na Terra muitos espíritos desequilibrados, muitos espíritos que não conseguem conter seus pensamentos e se deixam adoecer, se maltratam por decisões equivocadas, por falta de reflexão, por falta de conhecimento, por ignorância e por indisciplina mental. Quando o Emmanuel se apresentou ao Chico Xavier, ele deu 3 condições para ele continuar o trabalho com ele. Chico continuar com o Emmanuel.
A primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. E essa disciplina é principalmente disciplina mental. E aí a gente entende o que Emmanuel quis dizer. Então o Chico ia participar de um trabalho em que muitos espíritos de ordem elevada estariam com ele. Ele precisava focar, ele precisa colocar seus esforços. Ele encarnou para isso. Chico é um missionário. Já tem mais de 500 obras. Depois que ele partiu, outras foram publicadas, ainda estão sendo. Então, na nossa evolução, a gente precisa aprender a domar nossos pensamentos, nossas más tendências, como disse Kardec. O papel do Espiritismo, então, é libertar consciências, destruir o materialismo, preparar todos nós para uma nova era. Essa nova era, esse mundo de regeneração, é um mundo onde cada vez mais os espíritos que vivenciam o amor, os espíritos mais equilibrados, os que dominam a sua mente, que usam melhor o seu livre-arbítrio, são os que vão habitar esse mundo. Então a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos nos esforçarmos para esse equilíbrio, para essa conexão com o alto, para fazer brilhar a nossa luz, eliminar as trevas interiores, sentirmos essa inteligência, esse Deus que não está apenas fora de nós, está em nós também. Então, precisamos de esforço e de foco. No Evangelho tem uma mensagem, Missão dos Espíritas. É Erasto que deixou essa mensagem, 1863. Vou ler só o iniciozinho. Não percebeis desde já o ruído da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E ele segue. Então, eles estão nos falando, vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo, chegou a hora. Né? Ele começou a falar isso desde lá daquela época, quando veio o Consolador. A gente, com a vinda do Consolador que Jesus prometeu, começou, é o fim dos tempos, um fim de um ciclo do planeta. Precisamos iniciar um outro ciclo de regeneração. Vocês não sentem isso? Não se preocupem, as línguas de fogo, vocês serão inspirados, e todos vocês têm essa mediunidade da inspiração, de algo que vem do alto, que, quando vocês se concentram e quando vocês focam no alto, vocês recebem a intuição. Essa mediunidade da intuição é a grande mediunidade que vai prevalecer nessa nova era, nesse mundo de regeneração. Todos têm esse tipo de mediunidade. Pode não perceber os espíritos, ver, ouvir, mas aquela vozinha interior, siga esse caminho, né? A sua consciência vai te dizer o que é errado, você sabe o que é o certo, nós estamos intuindo você para fazer o certo. Então nós precisamos abrir os canais psíquicos para essa interferência. Como é que faz isso? Prece, meditação, prece, boas leituras, elevando o padrão de pensamento, facilitando o trabalho da espiritualidade para nos intuir. Nós nos vermos como seres espirituais, como criadores menores desse universo. O momento espiritual da Terra é uma oportunidade que nós temos de retorno a esse caminho da luz. São aqueles que se transformaram, saindo da dor, fazendo brilhar, começar a fazer brilhar a nossa luz. A nossa mente é tudo, pessoal. Existe uma frase de Buda: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então a mente plasma a nossa realidade. É isso aí que nós vimos da mensagem da água.
Jesus falou, vós sois deuses. Então, o poder do nosso pensamento é algo intenso. Quando a gente fala de expansão de consciência, não basta apenas a meditação, conectar. Isso é uma etapa apenas. O conhecimento vem junto. O esforço no dia a dia, no contato com as pessoas. Aquele esforço para você se tornar uma pessoa melhor. A prece bem sentida. Parar um pouquinho, observar a vida, o movimento das árvores, dos animais, sentir o meio onde nós estamos imersos, buscar uma área mais tranquila, uma praia, uma montanha, para alguns momentos de contato com a natureza, ter cuidado nos relacionamentos, em casa, com a família, com os amigos, no trabalho. Então é um esforço constante, sem perder a felicidade de viver, porque nisso consiste a verdadeira felicidade. Quando a sua mente se eleva, tudo se modifica. O panorama que você tem da vida, dos problemas, tudo muda. Esse é o convite para todos nós. Nós focarmos no que importa, para fazer brilhar a nossa luz. Eu vou passar um outro vídeo que eu já passei antes, vou passar outras vezes, que nos alerta sobre essa situação da necessidade da gente focar, da gente se concentrar, de nós nos vermos como co-criadores. Então assistam o vídeo e a gente volta já já. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta, é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar, eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos. Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder?
A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. This life is but a page. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos, We'll always be who we are. But all mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. needly of ambitious pursuit. A pursuit that takes Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo self-hate and to self-creation. à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos. Ambitious gods. O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. Então, pessoal, nesse vídeo nós somos convidados a parar e prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É preciso que a gente reprograme a nossa mente para ingressar nesse novo mundo de regeneração. E esse processo é uma construção, e é uma construção íntima. Nós, durante séculos, reencarnamos em condição de dor. Chega de dor. Vamos nos vermos como seres espirituais, vamos nos colocar numa condição superior. Para você viver numa condição superior, você precisa se colocar lá. Você precisa se esforçar. Isso tudo está aqui: mente, coração, racionalidade, sentimentos, amor. Essas coisas andam juntos, são as duas asas do espírito. Esse afastamento desse Deus que habita em nós nos levou a muita dor. Foi opção nossa. Nós não podemos colocar a culpa, a responsabilidade nos espíritos, nem em Deus. Nós somos responsáveis por tudo que nós construímos. Tudo está dentro de nós. Então, para esse retorno à casa do Pai, simbolicamente, para esse reencontro com Deus, é preciso que a gente tenha humildade em reconhecer nossos erros e realizarmos esse esforço de voltarmos para casa. Porque nós esbanjamos todos os bens, todos os talentos que Deus nos deu, quantos corpos saudáveis nós tivemos e não aprendemos, corpos doentes e não aprendemos. Quantas vezes passamos pelo umbral em dor e não aprendemos. Será que agora nós estamos preparados? Então é a hora do retorno à casa do Pai.
é um reencontro íntimo de cada um com Deus. E Jesus falou disso de maneira belíssima numa parábola, que eu vou passar um videozinho bem rapidinho para vocês. Com certeza todos conhecem, mas vejam agora esses ensinamentos de Jesus com um olhar espiritual. Esse retorno à casa do Pai, esse reencontro íntimo com Deus. E nós voltamos já já para encerrar. Então assistam o vídeo e voltamos já. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito,
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Bem, pessoal, é isso. Esse vídeo, ele é bem profundo, na verdade, o ensinamento que Jesus deixa nele, desse reencontro com o Pai. Espero que vocês meditem bem nessa parábola, nesse reencontro, e pensem no quanto vocês ainda estão distantes dessas forças, dessas energias, e de quanto vocês, de repente, já se conseguiram reaproximar. Mas esse esforço é constante. Até ontem nós estávamos lá, igual aquele filho gastador, esbanjador, porque o filho pródigo é isso, não tem nada a ver com prodígio, é um filho esbanjador, que até ontem estava lá comendo com os porcos. E num ato de vontade dele, ele retorna para o Pai, que o recebe de braços abertos. É como Deus nos recebe sempre que nós procuramos disciplinar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa mente, e espontaneamente abrimos os braços para Deus. E quando intimamente trabalhamos para nos desfazermos dessas trevas interiores e fazermos brilhar a nossa luz, essa luz de Deus, a luz do amor que nós carregamos e que tem um potencial infinito de crescimento, porque essa luz ela vai crescer. Por enquanto é um pequeno facho de luz que trazemos dentro de nós, mas um dia será um clarão, um dia será um sol interior, como é Jesus, um sol que brilha e aquece todos os corações que se acercam dele. Então façamos brilhar a nossa luz. Vamos expandir a nossa consciência nesse sentido, de buscar o conhecimento, buscar o amor, nos esforçarmos, entendermos que somos filhos de Deus, que somos chamados para um projeto maior. Bom, eu queria mais uma vez agradecer por aqueles que deixam os comentários, dão as curtidas para ajudar o MAP. Espero que esses programas estejam servindo para consolo, para reflexão, para mudança de vida, mudança de paradigma. Os Espíritos nos convidam o tempo todo para nós mudarmos o nosso padrão de pensamento e sentimentos. Para nós já vivenciarmos esse mundo de regeneração, nos regenerando. Então é uma construção íntima, isso é que nós precisamos entender. Não vem uma varinha mágica para nos colocar conhecimento. Conhecimento se conquista. Não vem uma varinha mágica para nos fazer amar. O amor a gente conquista. Então é um trabalho, é uma construção. Vamos chegar lá. Tenham força, tenham fé, mas o nosso tempo se foi. Eu passei esses vídeos, espero que tenha auxiliado vocês para um entendimento sobre esse significado de expansão de consciência, de elevação da nossa percepção da vida, do universo, de nós mesmos. Então fiquem com Deus, fiquem em paz, façam brilhar a vossa luz. Que Deus ilumine essa caminhada de todos nós. Então, nossa gratidão aos mentores, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, mentores do MAP, a nossa querida Maria, a Jesus. Fiquem bem, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.